Boa noite a todos. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa, a Casa do Consolador Prometido. Sejam muito bem-vindos também os irmãos que estão nos acompanhando ao vivo pelo Facebook. Sejam muito bem-vindos os irmãos que vão nos acompanhar posteriormente no nosso canal do Consolador, quando o nosso querido irmão Ney faz as edições nessa palestra e publica no nosso canal. Então, sintam-se todos acolhidos, sejam todos muito bem-vindos na nossa casa. É sempre tão bom ver a casa assim cheia de rostos conhecidos, alguns que algum tempo que não vinham. Sejam todos muito bem-vindos. Para iniciarmos o trabalho dessa noite, eu gostaria de ler uma mensagem do livro Pão da Alma, de Carlos Bacelli, pelo irmão José. O YouTube parou aqui, só para a gente ter uma... Somente com Jesus. Procuras um caminho, pedes uma palavra, necessitas de força, anseias pela paz, clamas por proteção na luta em que te vês? Desejas paciência para enfrentar a prova? Não te afastes da fé e persiste no bem. Somente com Jesus a vitória virá. Com essa mensagem de incentivo à nossa fé em Jesus, em Deus, eu convido os irmãos que assim o desejarem para fechar os olhos físicos, para nos conectarmos com Deus, nosso Pai, de infinito amor e bondade, ao nosso querido Mestre amado Jesus, nosso modelo, nosso guia, governador do nosso orbe, o nosso irmão mais velho, a espiritualidade amiga, os nossos benfeitores espirituais, anjos da guarda, e todos aqueles que se encontram essa noite aqui, de encarnados e desencarnados. Vamos agradecer por estarmos aqui, recebendo essas bênçãos, por estarmos aqui nos evangelizando, nos espiritualizando, e vamos pedir ao nosso Pai que tudo isso que estamos recebendo nesse momento se espalhe por todo o nosso orbe, para todos os nossos irmãos necessitados, tanto aqueles necessitados pelas dores físicas, quanto pelas dores morais. Todos eles sejam atendidos e amparados. E que o nosso querido orbe também receba essas luzes, para que, em algum instante, possa haver um entendimento entre os irmãos, que todos nós possamos andar lado a lado, de mãos dadas, em paz, e que os conflitos que ainda existem possam diminuir cada vez mais. Pedimos também ao nosso Pai o amparo necessário para o nosso querido irmão Luiz Gustavo, responsável pela palestra doutrinária dessa noite, que ele possa nos transmitir tudo aquilo que planejou e tudo aquilo que é importante que possamos ouvir nessa noite, pois se estamos aqui é porque precisamos ouvir essa mensagem. E assim, agradecidos que estamos, iniciamos o trabalho dessa noite. Que assim seja. Então, de imediato, eu já gostaria de passar a palavra para o nosso querido irmão Luiz Gustavo, trabalhador da Sociedade Espírita lá de Joaquim, presidente lá. Por enquanto. Estou, mas não sou. Então, boa palestra, tá? Muito obrigado. Prazer estar aqui novamente. Há algum tempo não vinha, mas meu coração sempre vem junto para cá, porque desde o início da casa a gente trabalhou alguns cursos, algumas coisas, criou muita amizade com o pessoal aqui, né? Então é muito bom ser recebido aqui novamente, né? Nosso tema que nós vamos fazer é falar sobre infância. É um tema relativamente assim que a gente não ouve toda hora nas casas espíritas. Mesmo nós que temos uma escola no lar, né? Nós também não fazemos as palestras sobre as crianças o tempo todo. Mas surgiu a ideia de desenvolver esse trabalho para podermos entender um pouco como funciona esses espíritos que estão encarnados em
em idades ainda muito pequenas, 5, 6, 7 anos por ali, mais ou menos, para nós termos uma observação, porque o que se nota é uma grande mudança das crianças que nós tivemos como filhos, das crianças que nós fomos no passado, se nota grandes diferenças, né? A gente veio conhecer computador lá quando tinha 24, 25 anos de idade, ou seja, faz mais ou menos uns 40 anos isso. Mas a criança de hoje tem um contato quase que imediato, né? Chega aqui com 2 anos, ela pega o telefone e começa a percorrer, ver o que ela quer, o que ela quer fazer, o que ela quer estudar, o que ela quer jogar, enfim, numa diferença muito grande. Mas isso é um item. Nós notamos que as inteligências também nos parecem mais avançadas, né? A parte intelectual da criança tá melhor montada, são outras épocas. Se nós voltássemos no início do século passado, nós íamos estar reunidos aqui, poucos de nós saberíamos ler, pouquíssimos, né? O que também era difícil de se fazer uma divulgação maior do espiritismo, né? Porque, vamos dizer assim, o estudo depende bastante de nós. A sociedade oferece o estudo, isso ou aquilo, mas o certo seria nós chegarmos em casa e estudarmos um pouco mais, porque os nossos tempos não estão tão folgados assim. E nós conhecemos uma doutrina que traz uma mudança muito grande de comportamento para nós. Praticamente nos exige um estudo daqueles que querem aproveitar realmente, porque ela é transformadora. Assim como se poderia dizer que quem conheceu Jesus de alguma forma ou outra, conheceu no melhor sentido do estudo, do comportamento dele, de tentarmos agir semelhante, ainda se tendo uma coisa bastante distante, não o esquece. Mas quem conhece a doutrina dos espíritos profundamente, também não esquece. Por quê? Ela traz muitas mudanças em relação ao que nós temos como pensamento de uma vida, trazendo aquela grande verdade de sermos seres imortais, né? Essa é uma transformação, né? Não é uma palavra solta, não é um comportamento solto. O fato de sermos imortais nos dá uma condição melhor de vida no planeta e uma esperança, certeza da vida futura após a passagem pelos corpos físicos. Então, o retorno das crianças passa por um período, e nós poderíamos perguntar, por que a infância? Se nós temos no mundo animal, praticamente, a infância é reduzida a meses, dias, não é? Já pensaram nisso? Por que os gatinhos começam a andar e a fazerem as artes deles, buscando carinho nosso, o cachorrinho é a mesma coisa, e os outros animais maiores também, praticamente não têm infância. Por que nós temos a necessidade da infância? Porque a grande característica das nossas sequências de reencarnações, nos períodos que nós estamos, é o esquecimento do passado. Então, nós precisamos passar por uma fase de repouso, é assim que os espíritos dizem, na questão 383 do Livro dos Espíritos, estou só citando um número, aí leiam para cá e leiam para cá, quando for estudar. Dá para ter um estudo bem mais completo. Estou citando esse número e vou só citar esse, porque eu acho assim, também não somos aqueles palestrantes que chegam e distribuem um relatório de questões do Livro dos Espíritos e provavelmente a pessoa não vai buscar com... Mas a 383 fala sobre esse repouso que o espírito precisa ao renascer. Se nós estudarmos um pouquinho, nós vamos ver o seguinte, ó, logo após deixarmos o corpo físico, no retorno ao plano espiritual, nós temos um período chamado de perturbação, seja o nome que for dado, né, onde nós estaremos também, de certa forma, nos adaptando novamente ao corpo físico, ao mundo espiritual, que é o nosso verdadeiro mundo, né? Com raras exceções. Tem um exemplo no Céu e Inferno, onde o espírito retorna
e ainda durante o velório dele, ele dá dicas de como está, como é o mundo do outro lado. Né? Então, quem se interessar, consta ali, muito bem descrito, a chegada dele no mundo espiritual. Então, a criança tem esse período chamado de repouso para que se adapte ao mundo espiritual. E caracterize uma coisa muito séria, é uma nova reencarnação. Houve uma mudança de estado. Nós estávamos no mundo espiritual, quem sabe por quanto tempo, e precisaríamos, então, retornar ao mundo físico. O que acontece? Esse repouso é uma mudança tão grande que algumas doutrinas, e muitas das doutrinas, não consideram isso como se fosse o nascimento do espírito. E nós falamos em reencarnação, ou seja, o espírito já tem experiências anteriores e está entrando em uma nova família, né, na melhor condição. Porque nada a gente pode considerar assim, mas quantas crianças também nascem sem ter a proteção de uma família, isso ou aquilo. Vamos falar das condições normais. Renasce numa nova família com o grande objetivo de evoluir, de fazer o mundo que ele está retornando também evoluir, que é uma das grandes propriedades de nós, quanto reencarnados, é fazer o mundo no qual nós estamos habitando evoluir. De grande importância isso. Porque senão, vocês imaginem que nós não tivéssemos esta vamos chamar de missão, de assumirmos, então, um mundo novo, retornando, muitas vezes, às mesmas famílias. Há muita transição que se dá dentro da mesma família. Por quê? Porque a motivação é o aprendizado do amor. Então, às vezes, eu preciso consertar esse amor antes de partir para outras famílias. Né? Então, como se formam as famílias? Espíritos afins e espíritos não tão afins assim. Né? Um casal muito bem organizado, às vezes, recebe espíritos com um pouquinho mais de dificuldade para que o amor seja passado àquele indivíduozinho, né? Ou indivíduazinha, guriazinha, o gurizinho, que estão chegando. E nós olhamos, a primeira coisa que a gente olha, e um dia eu falei, retornando ao grupo de estudos, eu falei, mas é muito lindo o meu neto. E aí um senhor, que era o coordenador, disse assim, só se for para ti, porque a cara que eles têm logo que nasce é cara de joelhinho. Eu disse para os outros, naquela cara de joelhinho já identifiquei, a marca do nariz era igual, aquelas coisinhas assim que mais saltam em nós, eram exatamente iguais. E quando eu vi a criança pela primeira vez, e tinha me perguntado, por que eu vou amar? Já sabia que era um guri. Por que eu vou amar esse guri? Qual o motivo? Né? Aí meu filho me chamou e disse, olha, pai, a Dani vai dar a luz ao menino. E eu saí de casa, uns 10 quilômetros do hospital, pensando, qual a motivação que eu vou amar esse espírito? Vocês se questionam as coisas assim? Eu me questiono às vezes, assim, para que eu entenda qual é o processo que está acontecendo. Isso aconteceu até por os olhos do nenê. Então, aquele que era carinha de joelhinho, para mim, não, era o rosto do meu filho se repetindo ali. Eu disse, está aqui o amor, ó. Está aqui o exemplo do amor. E tu passa a amar instantaneamente. Então, esse é o grande objetivo da reencarnação e da infância. Porque vocês imaginem assim, ó, que logo, logo ele se desprendesse de nós e já não passasse pela infância. E poderá acontecer em alguma época futura, onde nós estivermos mais desenvolvidos, os mundos sendo menos materiais, poderá acontecer que não se tenha grandes períodos de infância. Mas não é o caso da Terra, porque aqui é enraizado, né? O espírito no perispírito, né? Molécula a molécula, o perispírito se junta ao corpo físico. E vai sendo projetado junto daquele que está renascendo, e ao ponto que ele vai diminuindo perispiritualmente para adentrar a um corpinho recém-nascido,
E a gente sabe que o perispírito não necessariamente fica do tamanho do neném, ele pode se projetar para fora. Né? Se for um espírito mais desenvolvido, ele vai se projetar para fora. Mas, enfim, criando esse laço de amor entre nós. Alguém tem filhos adultos? Eu tenho a minha mãe de 101 anos. E ela acha que eu, nos meus 65 anos, ainda sou criança. E tem N exemplos de espíritos que vieram na hora do desencarne de alguém, o pai, a mãe ao lado para auxiliar naquela área protegida. Eu costumo dizer que o nascer e o desencarnar é uma área protegida pelo mundo espiritual. É uma permissão de Deus, né, que permite, então, que nós sejamos mais protegidos. Porque, senão, o que seriam das crianças se não tivesse essa proteção espiritual muito forte? A gente, às vezes, fala e diz assim, quase aconteceu, mas não aconteceu. O anjinho da guarda, o espírito protetor, já começa a trabalhar no sentido de que aquele espírito se desenvolva com condições. Então, passado esse período do renascimento ali, a criança normalmente, segundo o que se fala, né, é em torno de 7 anos, mais ou menos, o período da infância. Variando. Tem crianças que começam, essas de hoje em dia, aí, com 4 anos, a infância já está abandonando, né? Estou falando de nós, que renascemos em outras épocas, era mais ou menos isso, 7 anos. Coincidências com a Terra, né? Porque também lá no passado, as escolas começavam a chamar os alunos aos 7 anos, 6 anos e pouco, lembra? Hoje não, hoje mudou muito, a criança vai para a escola com menos de 1 ano, já começa aquela convivência com os outros. Mas muito bem, esse período inicial é um período que tem algumas características, por exemplo, como o choro. A criança não sabe falar, está chegando à Terra, e ela chora. O que acontece quando uma criança chora? Para nós aqui. Os avós mais antigos até sabem o que acontece, né? Ou está com fome, ou está com dor de ouvido, dor de garganta e alguma cólicazinha intestinal, no estômago, enfim. É isso que a gente já, como pais antigos, já dizia, e falei algumas vezes para meus filhos, ó, ela está em 4 coisas normais. Mais ou menos essas 4 coisas pode uma estar acontecendo. Vai lá, aperta o ouvidinho, a gente já vai saber se a dor é de ouvido. Porque qualquer friozinho que pegue no banho, desprotege um pouquinho e vai ter que passar aquele cuidado. Botar um algodãozinho, isso ou aquilo. E outras tantas coisas. Muito bem. Então, esta criança, ela se torna também para nós uma condição de amor por ela realmente não ter condições da sobrevivência sozinha. Usa o choro para chamar a atenção, para dizer, olha, eu estou com fome, por favor, né? Aquelas mães mais previdentes já esperavam com mamar no horário, isso e aquilo. Vocês que foram mães mais antigas sabem como é que era. Mas hoje, né, as coisas estão se tornando cada vez mais modernas, e tem como fazer um bom controle para a criança não passar fome. Mas no passado, às vezes, não se tinha, principalmente como era uma família muito grande, que nem a nossa, assim, né? Formado por 7 filhos. Não dava tempo, né, de lembrar que o nenê estava com fome naquela hora ali. Mas, enfim, esse conjunto de coisas, na verdade, tem a característica de nos aproximar da criança. Porque, às vezes, é um dengo só. Só bota no colo, dá 2 chacoalhadas e pronto, cessou o choro por ali. A espiritualidade poderia ter esse planejamento? O que vocês acham? Eu acho que sim. Eu acho que tem o planejamento para que naquelas bases vá se formando os primeiros contatos. Para a mãe, não. A mãe já está acostumada até com os movimentos do neném na barriguinha, né? Mas os homens, os pais, os outros, nós estamos aprendendo muito, graças a Deus, porque eu peguei uma geração que ninguém trocava fralda. O homem não trocava fralda em casa. O homem era o que tinha que prover o dinheiro. O resto, as mulheres se viravam.
Era assim com vocês ou não? Era? Pois é. E hoje em dia, os homens trocam fraldas, os homens cuidam das crianças, menino ou menina. Eu tenho um filho de 40 anos, não sei que idade que eu tinha quando ele nasceu, né? Mas enfim, e tem uma menina de 7 anos, até agora. Cuidados normais com a filhinha. Eu acho tão bonito isso, tão bom, porque isso é uma ampliação, é uma outra coisa que está sendo criada, que no futuro este amor vai ser devolvido pelo filho, pela filha, mais até do que era simplesmente como a mãe a grande responsável. Os pais estão mudando de ideia. Então, ou não? Eu estou inventando uma história de quarta-feira para vocês. Os senhores aí que já estão com a barba mais branca, foi assim? Nós não tínhamos a necessidade de cuidar dos filhos nesse ponto, assim. A educação do pai era quando a mãe dizia, olha, fulano está pavoroso. Mas a minha mãe nunca deixou para outros bater, não. Ela batia. Quando ela dizia Luiz Gustavo, eu sabia. Era só uma questão de tempo, porque o negócio ia... E ela diz agora, no alto dos seus 101 anos, ela diz assim, eu deveria ter batido mais. E era assim, era assim, aquela coisa de bater, isso e aquilo. E lá em casa tinha a característica da roda de laço. Entravam todos na fila. E eu era um dos mais novos, eu sou o número 6, e eu começava a rir dos outros mais velhos, né? Pensando, eu também não preciso estar entrando na roda de laço. Só via rindo e já chamava, vem aqui. Estou aprendendo a não rir dos teus irmãos. Então, essa convivência em família, o casal e aquela criança que chega para ser reeducada, porque é um espírito antigo, mais evoluído que os próprios pais, na maioria das vezes. Vocês podem ver, graças a Deus, porque essa sequência tem que acontecer para que o mundo evolua. Vocês imaginem que os filhos fossem, numa regra geral, menos desenvolvidos do que os pais. É lógico que não daria certo o crescimento. A evolução se dá exatamente pelo contrário. Mas eles trazem, então, uma possibilidade de um desenvolvimento intelectual melhor, mas trazem ainda coisas do passado, das outras reencarnações. Mas desde quando isso começa a aparecer? Desde o primeiro momento. As mães que têm filhos birrentos sabem que eles, em pouca idade, um ano e pouco, já estão mostrando ao que vieram. Se uma criança for muito egoísta, é aquela criança que nunca emprestou um brinquedo. Chegou algum amigo, alguém de fora, ela não empresta os brinquedos. É uma coisa que nós, como pais, avós, temos que já começar, desde os primeiros passos, a reeducá-los. Ensinando, então, o sentimento de amor e um comportamento moral da criança, evitando os egoísmos, evitando qualquer coisa que possam, de alguma maneira, chegar lá na fase adulta, nós vamos querer educar. Então, existem educação temporárias, assim, quando a criança é pequena, claro que tu não vai explicar para ela o que é o egoísmo, mas tu pega simplesmente e diz, você tem que emprestar teus brinquedos para as crianças que chegam aqui. Se fosse um aconselhamento mais para o futuro, mais tarde vai acontecer, lá no início da adolescência, 6, 7 anos, aí uma conversa mais séria. Opa, faz anos que eu venho dizendo para ti que as coisas que tu tem não são só tuas. Quando eu era uma família pobre, que nem a minha, se aproveitava. Eu brigava muito com o meu irmão, porque ele pegava as minhas meias, né? Porque não tinha meia para todo mundo, era o que sobrava ali. E hoje em dia, né, eu acho assim, que grande vantagem se teve nessas convivências. Coisa boa que era assim. Vocês imaginem assim, não tem o porquê uma criança ter um isolamento, praticamente. E o quarto lá de casa, se terem uma ideia, com as crianças, era masculino e feminino. Era uma peça enorme e toda ali, os negrinhos, todos dormindo encarregadinho ali. Né? E crescemos, graças a Deus, com saúde e força para trabalho, para isso tudo certo. Então, é uma questão de época, as coisas vão mudando, mas alguns aconselhamentos e algumas coisas que a vida nos colocou lá no início da caminhada foram muito importantes, são até hoje.
importantes, porque é dali que saiu algumas bases que a gente tem. Então, até os 7 anos, é considerado como se fosse a primeira infância. Ou seja, as crianças vão ter um desenvolvimento muito grande nesse período. Na medicina, se diz que os primeiros 2 anos da criança, mais ou menos, projeta quem ele vai ser fisicamente no futuro. Alguns dizem que aos 2 anos ele tem a metade da altura que ele vai ter como adulto. Não sei se é bem verdade, mas que eu já ouvi falar já. Então, ou seja, aquela criança está chegando e se adaptando ao mundo novo e trazendo consigo todas as considerações das vidas e das experiências que já teve até ali. Não tem criança que toca piano aos 3, 4 anos? Tem criança que hoje em dia eles aprendem a escrever e a ler por 3, 4 anos. As crianças não têm aquela idade, né, que precisava. Como eu era os 6 dos outros, os outros 5 me ensinaram a escrever e tal, e algumas contas matemáticas lá com 4, 5 anos. Né? Então, eu já entrava na escola sabendo alguma coisa, que era muito importante. Mas, então, esses primeiros anos de vida são fundamentais para que o espírito se sinta amado naquele ambiente onde ele está, vamos dizer assim, posto em meio àquela família, àquela localidade, àquela cidade, aquelas intempéries daquele local. Ele não está por acaso ali. Então, eu me lembro que antigamente se falava assim, mas eu não pedi para nascer. Pediu. Pediu e entrou na fila e implorou. Eu quero. Porque havia um comprometimento dos pais, às vezes, lá no plano espiritual, da montagem da família. Né? A não ser que nem o Ney, né? O Ney, depois de criar os dele, pegou mais 3, Ney. 5 filhos. Né? Quer dizer, é um exemplo, é uma forma também, né? De ter aquela confiança de estar fazendo uma criação tão boa que tu pode abrir as asas, então, para trazer mais algumas pessoas para o teu convívio, para o teu redor ali. Muito bem. Passado esses 7 anos, começa a convivência na escola, começa uma convivência um pouco mais livre daquele a gente cria assim, um sistema em volta da criança, que tu não permite muitas coisas, mas a escola começa a permitir. Então, a escola não tem a obrigação da educação, ela tem a obrigação da instrução, ou seja, da ensino intelectual. A educação em si teria que vir das famílias. O que vocês acham das crianças? Chegam assim, educadas hoje em dia? Nós temos uma escola com 140 crianças. Não chegam educados. É incrível assim, muito pelo contrário, são muito deseducadinhos. E é preciso, então, de alguma forma, nós fazermos pelo menos um aconselhamento, reunir os pais, pedir que orientem melhor as crianças, isso e aquilo. É um trabalho que a escola faz. Não necessariamente só o Lar de Joaquina, outras escolas fazem também. A vantagem do lar é que nós temos a noção de que ali está um espírito adulto. Naquela transição, pequenininho, mas adulto. E ele começa, então, nessa convivência, ou ela começa a mostrar as suas unhazinhas. Como é que é o comportamento. Um dia eu estava com a reunião dos pais e falando assim, que nós temos que ensinar os filhos pelo não. Nós temos que educá-los pelo não. Aí a moça, a senhora, a jovem, disse assim, eu entendo o que o senhor está falando, mas eu nunca consegui dizer tantos não para minha filha. Que idade a sua filha? 9 anos. Esses dias ela queria um tênis que está na moda, que todas as coleguinhas estavam tendo. E eu não tinha dinheiro para comprar, mas me obriguei a comprar porque ela fez uma greve de fome. A greve de fome no tempo da infância nossa. A vara ia pegar, ou não ia? E o senhor o que fez? Não precisava. Sim. Aí, e o que aconteceu? Não, eu comprei o tênis para ela. Eu disse, isso é uma pena. Ela tem 9 anos.
com 16, com 18, ela não vai lhe pedir, vai lhe exigir cada vez mais. O que está na moda é o vestidinho. Os guris estão um pouco mais desligados, mas as meninas, elas adoram o que está, principalmente quando está na escola e naquela sequência da infância, na pré-adolescência, na adolescência. Então, elas praticamente exigem da família, às vezes, família com bastantes problemas financeiros, e se nós não tivermos o pulso de dizer, olha, esse tênis aqui eu vou comprar, mas vai faltar lá no baú da comida. Vai faltar. E é isso que acontece. Né? O outro é tu aprender desde o primeiro tempo, por isso que não adianta tu querer ensinar com 9 anos. Tu tem que começar lá num ano e meio, 2 anos, a dizer os nãos. Não, isso não. Ah, eu permito isso, não. Isso aqui não. Dá choro, né? O grande senão é que as pessoas, as mães, os pais, não querem se envolver com o choro de uma criança já de uma certa idade. Tem que se envolver. É nossa obrigação. Nós recebemos esses espíritos como um empréstimo divino, mas há uma missão a ser cumprida. Ah, mas eu tive tantos problemas que eu não consegui educar como eu queria meu filho, minha filha. Não. Às vezes o espírito já vem com uma rebeldia tal que é muito difícil de ser educado. Não tem amor que consiga educar. Falando na palmada educativa, que hoje é praticamente proibido, né? Mas dessas coisas é que foram criar-se depois, na fase adulta, espíritos responsáveis, que sabem exatamente o que estão fazendo na Terra. Então é preciso esse diálogo, essa conversa, para que realmente vá se fundando naquele espírito de como é a vida na Terra. Como é a vida na Terra? Um mundo de expiações e provas, com tantas coisas a ser aprendida, com tantos sofrimentos às vezes, né? E que nós vamos ter que aprender também a conviver. Muito bem, mas ele vai chegando, ou ela vai chegando um período mais tarde, seus 14, 15 anos, 13, começa ela a receber informações das outras encarnações que havia passado. Principalmente se não foi aproveitado aquele período inicial para reeducá-los. Então eles vão, aquelas balanças de bulicho, vocês lembram, né? Peso de um lado, produto do outro. Esse desequilíbrio vai começar a acontecer. Porque as informações que ela recebeu das outras encarnações, às vezes é mais interessante do que as informações que ela recebeu desse período de infância e pré-adolescência junto à família. Ou seja, muitas vezes nada. Muitas vezes nada. Tu pega pais irresponsáveis, eu falo disso porque eu tenho conhecimento de causa, nós recebemos as crianças, filhos desses pais, dessas mães, muitas vezes totalmente irresponsáveis. Totalmente. Né? A criança fica com quem bem quer em casa. Eu sei que a necessidade aperta, mas nós sabemos os resultados disso também. Da criança sendo cuidado, às vezes, por um padrasto, uma menina, por isso ou aquilo. Não vamos entrar nesse assunto porque é grave o que acontece. E não é exceção. Por incrível que pareça, quando tu pega um agrupamento de 100 crianças, tu vai notar um número muito grande dessa falta de respeito do adulto pela criança. Né? Então, muitos casos mais aprofundados, que a gente manda até, nós temos uma psicóloga, mas às vezes até contratamos alguma coisa por fora, por assédios nas idades mínimas, de 3, 4 anos de idade. Assédio de adultos. Ou seja, o que você está fazendo com aquela criança? Está praticamente acabando, às vezes, com aquela reencarnação. Né? Pela desorientação que vai chegando nelas. Então, nesta chegada, não perguntei qual era o horário. Até que eu passei, normalmente eu vou até meia-noite, eu não sei se dá para... Pode ser? A meia-noite. Qual é o horário que nós paramos? Ah, então tá. Então dá para conversar bastante. Porque eu queria também que vocês, não é confessionário, mas eu queria que vocês falassem um pouco, para a gente ter um entendimento sobre isso, né? Quem sabe
o entendimento que o Espiritismo tem, que é mais ou menos essa base que a gente traz, possa até ser acrescentado alguma coisa, né? Se vocês quiserem participar. Mas muito bem, então vai chegando aquela fase onde talvez, eu já vi mães e pais dizerem assim, eu não reconheço o meu filho, eu não reconheço a minha filha. Já ouvi não sei quantas vezes nas conversas na escola. Por quê? Porque nunca falaram a tal palavrinha não. A palavrinha educativa, não. E a criança está aproveitando aquilo que recebeu das outras fases encarnatórias, e nós sabemos que esta encarnação que nós estamos vivendo é a melhor de todas. É a melhor. Porque nós temos, como eu falei antes, no início do século passado, ninguém sabia ler. Não, nós sabemos ler. Na maioria, 99% sabe ler, sabe pontuar. Porque a leitura sem pontuação não é leitura. Também não, ela não se torna explicativa. Né? Então, essa criança, quem sabe, vai assumir papéis muito antigos. Se ela não receber a reeducação com amor e com pulso, diziam os antigos. Né? Aquele pulso que tem que ter e um pulso firme. Não quer dizer bater, não quer dizer nada, mas o ensinamento através do não e através eu posso ou eu não posso fazer tal coisa. Quantas vezes, né? Vocês imaginem no passado. Eu me lembro, as coisas eram bastante curtas, né, financeiramente, e nós tínhamos que aprender com aquilo ali, né? Ninguém chorava por um tênis novo, isso, aquilo, que era dado lá no início das aulas. Depois, um guides, um quichute, não sei se é do tempo de vocês, né? Era mais ou menos isso que acontecia. E a roupa também. A roupa era uma vez por ano. Alguém se queixava? Não. Era comprado nas casas pernambucanas de Cerro Largo, que é do lado de São Luís Gonzaga, e, às vezes, o que eu ficava muito bravo é que a minha roupa e a roupa do meu irmão mais velho era a mesma. Era a mesma. Era comum isso ou não? Era comum. Era bem comum. Né? Por quê? Era o que se podia oferecer. Né? Vocês imaginem, não sei se alguém é funcionário do Correio aqui, mas meus pais foram funcionários. Pode falar. Não, a gente ia lá com o meu avô, lá em São Martinho, e nós morávamos em Porto Alegre, eles esperavam o dinheiro no chão do galpão. Quem incomodava ia para os milho. Estava 3 horas, 4 horas. De joelho no milho. De joelho no milho. No meio. Eu tenho até hoje no meio. Isso é uma educação a fórceps. Com 15 anos eu peguei. Vocês acham que era tão incomum isso? Não era incomum. Não era mesmo. Né? A família do meu pai, a família dele eram 16 crianças. Vocês imaginam o que é? Meia turma de sala de aula em casa. Né? Então, eram criados assim, e as coisas aconteciam. Então, eu acho assim, nós estamos num momento de nós realmente buscarmos a educação, buscarmos um bom sentimento, entender, dialogar, conversar. Eu tenho 4 filhos e eu sempre dialoguei um de cada vez. Lá, de vez em quando, uma reunião. Mas não fazia roda de laço, isso eu nunca fiz. Nunca bati em filho. Mas reunia para uma conversa, para que pudesse haver uma franqueza, né, naquela conversa, e um irmão não está ouvindo isso ou aquilo. E aquele que tinha, e às vezes a gente olhava e via algum probleminha a mais, era o primeiro a ser ouvido. Né? Convidava, passear, vamos passear um pouquinho, vamos não sei o que lá. Os outros não sabiam, ficavam meio bicudinhos assim, mas não tem problema. Porque era preciso aquele diálogo ali. E é isso que nós precisamos. Não só entre as crianças, mas os casais também precisam dialogar. É tempo onde o diálogo pode salvar muita coisa. E o contrário, aquela coisa que, porque eu fiquei muito sentido contigo, eu não quero nem conversa, eu fiquei muito sentido, por isso que eu quero uma conversa. Essa tem que ser a nossa base de ensino, de educação dentro de casa.
conversarmos com as crianças, darmos oportunidades deles falarem, né? E tentar uma coisa que seja pacífica. Então, aquele período da infância é fundamental para nós, espíritos em desenvolvimento, porque é ali que poderá, então, valer a reencarnação para, assim, uma coisa séria, porque nós vamos ter tantos ensinamentos daquele período que vai ser bom viver a época que nós estamos vivendo, e não viver o passado, muitas vezes cheio de traumas, cheios de problemas, isso ou aquilo. E aí, isso tudo, chegando à criança ou à fase adulta, muitas vezes, traz os traumas que traz. Que tipo de trauma? A pessoa, muitas vezes, também não quer. A gente ouve toda hora. Ah, eu não quero ter filho, eu não quero família, eu não quero isso, eu não quero obrigação com filhos, isso e aquilo. Mas, quem tem filho diz isso. É um sentimento diferenciado. É uma coisa assim, ó. Ah, eu sei o que é o amor. Só depois de ter um filho. Aí tu vai poder dizer, eu sei o que é o amor. Porque a criança, o adulto, a criança, teu filho, ela é, muitas vezes, tua base de vida. Eu sem os filhos, você sem os filhos, nós nos perdemos, né? Então, é preciso ter esse sentimento. E agora, a quem tem netos, é menor o amor pelo filho ou é maior? Bem maior. E o avô não pode ser, e a avó não pode ser os deseducadores. Se os pais dizem, eu não quero dar refrigerante para essa criança, eu tenho um caso lá em casa, meu filho não dá refrigerante, a guria está com 7 anos e nunca provou um refrigerante. E eu nunca mexi naquilo que ele acha que é importante. Se você não quer, não libera, não vai ser eu que vou liberar. E nem vou criar neto deseducado, né? Aqueles que sobem pelo colo e batem no rosto do avô, que eu já vi acontecer, ou da vovó, né? Tu está fazendo um mal incrível para aquela criança. A gente não tem ideia, porque tu tira aquele respeito que ele deveria ter pelo mais velho, né? Não só pelos pais, mas por toda a família. Era uma conversa curta que nós tínhamos, o horário diz para nós que já começa a terminar, mas igual eu queria saber de vocês se a nossa conversa traz algum proveito ou é melhor mudar de assunto. O que vocês acham? Gostaram da conversa? É isso que eu quero saber. Sim. Gostamos, mas o senhor falou a respeito das crianças, né? Sim. Eu observo que as crianças pedem muito socorro, elas dão essa oportunidade para os pais para dizer esse não. Está acontecendo, eu acho, ao meu ver, que os pais é que precisam. O que os espíritos desses pais que estão aí agora, por que essa atitude com a grande falta da educação a grande falta de educação é o que se nota é que muitas vezes os pais também não sabem educar, não foram educados. Então aquilo vai se tornando uma bola de neve. Alguém vai ter que parar a bola e dizer, eu preciso a partir daqui educar, porque muitos não foram educados na infância e nem na fase adulta. Muitos não receberam aquele não educativo. Muitos disseram assim, olha, os meus filhos, no que puder, vão trabalhar. Eu disse, mas a oportunidade de estudo está aqui, 14, 15 anos. Ah, mas é muito difícil a vida, então tem que todo mundo trabalhar. Gente, nós precisamos tirar forças, não sei de onde, mas tirar para que a criança tenha o seu tempo livre de estudo. Estipula, então, uma época, mas nós precisamos estudar. Vocês viram, assim, que uma das grandes mudanças é o estudo. É o estudo que realmente dá uma reencarnação nova para aquele indivíduozinho ali. Ou, muitas vezes, quem sabe, então, um trabalho, mas aí, assim, um curso que tenha dentro dele uma prática. Bom, aí, quem sabe, né, quando às vezes as posses são tão curtas, um curso, né, como tem na universidade, tem outros que vão se formando, que possa, então, ir cedo para o trabalho, mas com uma base técnica.
Eu trabalhei na SB, ali na faixa, vocês devem conhecer. Trabalhei 13 anos ali. Enquanto foi permitido receber crianças dos 14 em diante, que era mais ou menos a idade que chegavam os aprendizes, a gente conseguiu ensinar a profissão para muita gente. Uma época em diante, né, a própria lei não permitiu mais que trabalhasse. É que a lei, ela cruza assim, ó, de uma liberdade total, você pode pegar o jovem para ensinar, né? É claro que a gente exigia do outro turno um estudo. Eu tenho que trazer aqui o boletim para poder continuar trabalhando. Aí parte para um outro, assim, ó, que parece que os empresários só querem tirar lucro daquilo ali. Não é verdade. Tem muitos bem-intencionados que querem passar uma educação, alguma coisa de sobrevivência. Consta em Santa Maria, que a escola Hugo Taylor era técnica em móveis, né? Aqui em Santa Maria, há muitos anos atrás. Se você considerar a nossa indústria moveleira em Santa Maria, super desenvolvida. Lá daquela época. Agora já são os filhos que estão aprendendo com os pais, né? Então já é outra geração, onde, havendo aquele princípio do trabalho, aquele esforço da criança, não precisa ser tão jovenzinho, tem os seus 14, 15 anos, e não botar em serviço com periculosidade, com absoluta certeza nós teríamos um futuro diferente para nós. E principalmente para o jovem, que chega numa idade, às vezes recebe o chamado da droga, porque não tem planejamento futuro para jovens. Já notaram isso? É a nossa sociedade, do outro lado da rua ali, que age assim. Aí, mas o jovem se drogou, isso ou aquilo. Então, só um pouquinho, vamos voltar à base, vamos ver o que aconteceu para aquele menino, aquela menina chegar naquele nível ali. Muitas vezes, e tudo isso foi a falta de esforço da família pelas costas da criança, promovendo as condições para que eles possam seguir em frente. Espero que tenha 40 minutos, 40 e poucos minutos, que tenhamos tirado algum proveito dessa conversa, que seja para a observação. Todos nós temos alguém pequeno, o neto, alguns os bisnetos, que nem a minha mãe, os tataranetos já, né? E que precisam, de alguma forma, participar da educação para que esses espíritos não se percam. Esse é o chamado de nós falarmos em infância. Obrigado pela minha parte. Nós é que agradecemos, Luiz Gustavo, pela tua presença aqui hoje, por esse diálogo fraterno que tu teve conosco, lembrando muitas coisas que a maioria de nós vivemos aqui na infância. Isso é para tocar o coraçãozinho, falar lá como era assim, e todo mundo, os mesmos que não falaram, se lembraram. Era assim lá em casa. Era. Com certeza. E muito obrigado pela mensagem da importância que são as nossas crianças hoje, porque são espíritos afins da maioria de nós. Então, são resgates ou são missões que todos nós temos, a importância de nós entendermos que até os 7 anos é ali que a gente dobra aquele antigo espírito. Né? Exatamente. E às vezes pode parecer que estão sendo rudes, mas vai ser o futuro, vai depender daquilo ali. E como tu disse, às vezes a roda de laço pegava, mas foi tão importante, por isso que estamos aqui hoje, por causa daquela roda de laço. Muitos de nós, claro, é verdade. Vamos evoluindo, mas a importância que temos que ter com as nossas crianças. E depois, a importância que temos também para os nossos pais, que nos criaram, que nos... Sim. Temos que honrar nossos pais. Isso, e quando a gente foi educado, agradecer para eles. Você salvou minha reencarnação. Né? Sem falar a oportunidade que eles nos deram da reencarnação. Sim, muito mais. Sermos sempre gratos, independente do que aconteça. Sim. Então, muito obrigado pelo esse... Eu que agradeço. Foi uma conversa fraterna que eu tenho certeza que todos nós aqui precisávamos ouvir.
não só nós, os encarnados, mas como os desencarnados, e que possamos levar os ensinamentos daqui e aplicarmos, não nos outros, mas em nós mesmos, né? Sempre lembrando isso. Então, Luiz Gustavo, leva um abraço fraterno, seja sempre muito bem-vindo aqui, já há muitos anos trabalhando conosco, sim, nos orientando, já é um companheiro do Consolador Prometido. Há muitos anos. Então, leve um abraço fraterno. Tempo. E logo, logo, nosso querido irmão Ney vai convocá-lo para mais um... ele tem esse poder. Ele convoca. Convoca, sim. Se eu tivesse 2 minutos, eu contaria que uma das crises da minha vida, como todo mundo, chegou uma época, passou por alguma crise, né? E eu estava em crise, apesar de ter uma boa profissão, isso e aquilo. E aí, conversando com o Ney, iniciando as nossas conversações, hoje a gente é amigo mesmo. Ele disse assim, ele era na base, ele disse assim: Gustavo, por que tu não monta uma empresinha e vem trabalhar para nós aqui? E eu montei a empresinha. Porque eu terminei de criar os filhos, os 2 filhos, os 2 homens mais velhos continuam com a mesma empresa, então deram sustento para os netos. Então a intuição chega por um amigo, muitas vezes. Então é por isso que a gente tem um sentimento muito especial. E faz dias isso. Nosso querido irmão Ney. Ele mesmo. Trabalha tanto por tantas pessoas. É verdade. E mais um exemplo que Deus fala conosco de várias formas. Basta que a gente saiba escutar, né? Mais um ensinamento para levarmos conosco. É verdade. Né, Ney? Nosso querido irmão Ney. Então, pessoal, para encerrarmos a noite de hoje, que tivemos, convidar o nosso querido irmão Gustavo para fazer a oração final. Aqueles que quiserem fechar os olhos, é contida de provas, de expiações, como diz o nome. E as expiações são momentos difíceis da caminhada. Trazem lições de coisas que nós cometemos num passado, em outras reencarnações, no início dessa reencarnação. E precisamos, de alguma maneira, aprender sobre isso. E é nisso, então, que nós colocando como prece para a análise da espiritualidade, contando com a misericórdia divina. Porque muitos dizem, fulano é merecedor ou é merecedora. O amor do Pai é muito maior do que o merecimento. É a misericórdia, onde então, querendo que seus filhos tenham uma vida onde possam evoluir através de um amigo, através de alguém, às vezes, distante, que olha para nós e diz: eu posso te ajudar. E nós podemos ser aqui na Terra esses que falam que nós podemos ajudar. Podemos sim, com poucas vezes, mas uma conversa com uma vizinha, um parente que esteja doente, uma visita, como Jesus doente, me visitaste, e outras tantas coisas que nós podemos fazer para que realmente tenhamos o proveito desta reencarnação, ajudando aos outros a caminhar, ensinando muitas vezes eterno aquele sentimento de amor por aqueles que nós vivemos sobre o mesmo teto, que seja cada vez mais forte entre nós, para que ali se torne um ninho de crescimento, onde tirem proveitos, desde as crianças aos adultos e aqueles que já estão em idades bastante avançadas, possam sentirem-se amados dentro dos nossos lares. Vamos tirar esforços de nós mesmos para que este amor possa ser nossa vivência, o entendimento, então, a esperança nova, o olhar terno e outras tantas coisas que podemos fazer por nós, dos nossos corações, retirando aquelas exigências que, às vezes, quando não conseguimos fazer alguma coisa, ainda colocamos culpas em pessoas que não precisam estar passando por esse processo de culpa. E, muito pelo contrário, fizeram por nós tudo o que era necessário.
para que nós chegássemos a essa época e nos sentíssemos educados pelo amor de nossas. Deus proteja todos. E Maria, a Mãe, cubra com seu véu a todos os nossos lares, para que ali se fortaleçam os laços de amor, que é o que todos nós precisamos.